O que acontecerá com a igreja que estiver viva por volta da vinda de Jesus Cristo em poder e glória na companhia dos santos anjos? Repito, quando Cristo descer dos céus, após a grande tribulação, após sinais no sol, na lua e nas estrelas, após tudo isso, quando surgir no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e quando ele vier na companhia dos seus santos anjos, a igreja que tiver passado pela grande tribulação, que estiver aqui viva, o que acontecerá com os crentes? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Este vídeo vai ser agora feito para responder a esta pergunta. Ok, meus irmãos? Então, os crentes que se encontrarem vivos por volta da parúcia ou segunda vinda de Cristo, vinda gloriosa, visível, tão visível como relâmpago, vinda, conforme Apocalipse 1,7, todo olho o verá. E só existe esta vinda, irmãos. Eu quero dizer que, assim como depois da morte segue-se o juízo, assim também diz Paulo na carta aos Hebreus, assim também Cristo aparecerá uma segunda vez. Não diz duas vezes ou uma segunda vez em duas fases, mas ele diz aparecerá uma segunda vez para os que esperam para a salvação. Então, a minha resposta agora para a pergunta é essa: os crentes que serem encontrados vivos quando Cristo estiver descendo do céu, o que acontecerão com eles? Para onde irão os crentes que tiverem atravessado toda a grande tribulação, aqueles que tiverem enfrentado o anticristo, mas que, por uma graça de Deus, não sofreram martírio, foram apenas perseguidos, foram trucidados, mas não chegaram a experimentar o martírio? Para onde irão esses irmãos? Bom, de acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz que eles serão levados para o céu, para lá morarem por 1000 anos. Será que é isso mesmo? Eu pergunto para você. E a Bíblia Sagrada? O que ela diz? O que acontecerá com aqueles que ficarem vivos para a vinda de Cristo? Para onde eles irão? Eu convido você para lermos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 15. Ok? 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, Paulo que se inclui, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, Paulo tinha esperança de quando Cristo viesse, ele está ainda vivo. Em outras palavras, Paulo acreditava que o Senhor Jesus voltaria na sua própria época. E somente essa forma de explicar é que justifica a expectativa de Paulo. Paulo, na sua expectativa escatológica, diga-se de passagem, Paulo acreditava que Jesus Cristo voltaria para reinar aqui por 1000 anos na terra, ainda quando ele estava vivo. Por isso é que ele disse isso aqui, ó. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A escatologia do apóstolo Paulo, irmãos, é muito clara. A vinda de Jesus Cristo que Paulo fala aqui é a mesma vinda descrita em Apocalipse 1:7. Vinda para todo olho ver. Eis que ele vem em breve, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e baterão nos peitos. É desta vinda que Paulo está se referindo. Prossegue Paulo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. De onde, Paulo? O mesmo Senhor descerá do céu. De onde? Do céu. Descerá do céu. Com alarido.
ó, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Ora, irmãos, logo aqui não se trata de uma vinda silenciosa, secreta. Os pré-tribulacionistas dizem que esta vinda em questão aqui é uma vinda secreta. É uma vinda que somente a igreja vai ver. Eles dizem que, neste momento aqui, Cristo não chega a vir para a terra. Ele fica parado lá nos ares, fica de uma forma secreta, como um ladrão fica escondidinho, não vai fazer zoada, não vai fazer nada. Meus irmãos, este ensino nós não podemos aceitar. Este ensino é uma heresia. Foi criado por John Nelson Darby em 1830, propagado pela Bíblia de Estudo Scofield, depois pela Bíblia Pentecostal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e assim por diante. Este ensino, ele é, como eu já falei, ele é dispensacionalista. Este ensino, ele é antibíblico. Vamos aqui ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ver se esta vinda de Jesus Cristo aqui, ela é uma vinda secreta, silenciosa. Será que Paulo realmente está dizendo que Cristo aqui, quando sair do céu, vai ficar parado no ar e vai convocar a igreja lá do ar para subir e morar lá no céu por 7 anos? Vamos ver se Paulo diz realmente isso. Como é que será isso, Paulo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, ó, descerá do céu. E ele ficará parado nas nuvens, Paulo? Vamos ver se Paulo diz isso, né? Descerá do céu com alarido. Irmãos, a cena criada por Paulo aqui é uma cena de guerra, é uma cena militar. Este alarido aqui fala de barulho, de gritos, de alegria. O alarido aqui, irmãos, fala de barulho. Nada tem aqui de secreto. Paulo não tem em mente aqui uma vinda secreta, invisível, mas uma vinda anunciada por alarido. Alarido. Onde alarido, há zoada, há vozes, há festejo. Enfim, não se pode falar de alarido e ao mesmo tempo se falar de silêncio. Ok? Então, o que Paulo descreve aqui no versículo 16 é uma cena militar. Paulo está descrevendo Jesus Cristo como um rei, como um general, como um soberano. E nós sabemos que quando os soberanos iam para conquistar ou chegavam na sua própria pátria, era anunciado a sua chegada por alarido. Havia também o toque de trombetas. Havia, na verdade, um grande regozijo, uma grande proclamação. E assim, de forma militar, é que Paulo descreve a vinda de Cristo, a parúcia. Vamos lá, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo. Veja que, além de Cristo descer do céu, haverá também na sua companhia arcanjo. Ora, se há arcanjo, haverá também anjos. Lembrando a você que arcanjo significa chefe de anjo. Se há arcanjo, vai haver também anjos. Cristo comandará o arcanjo comandará os seus anjos, e os seus anjos serão distribuídos nos 4 cantos da terra para reunir os eleitos, a igreja. Isso nós vamos ver já já. Vamos prosseguir. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos aqui por ordem. Cristo desce do céu, depois os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Vamos lá. Versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, olha aqui Paulo, a esperança de Paulo é que ele estaria vivo quando Cristo viesse. E para que Paulo pensasse assim, ele esperava que Cristo viesse nos seus próprios dias de vinda. E, aliás, essa não era apenas a esperança de Paulo, era a esperança de toda a igreja apostólica. Todos os discípulos e apóstolos do primeiro século, eles morreram
na esperança, ou pelo menos a maioria, enquanto estavam vivos, eles acreditavam que Cristo viria na sua própria geração, na sua própria época. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, em nuvens. Arrebatados para onde, Paulo? Aí John Nelson Darby, os dispensacionalistas, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eles dizem, seremos arrebatados para morar no céu por 7 anos. Irmão, aqui eu lhe pergunto, onde é que Paulo está dizendo aqui que nós seremos arrebatados para morar no céu? Aqui eu aproveito logo, em cima da leitura, já que você é pré-tribulacionista, diz que nós seremos arrebatados para ir morar no céu e passar lá 7 anos. Eu gostaria que você me mostrasse aqui nesta leitura, ou em qualquer outro lugar da Bíblia Sagrada, onde é que tem esse ensino, meu irmão, que nós vamos ser arrebatados para morar no céu e passar lá 7 anos. E aqui vai a mesma pergunta, um pouco diferente, mas dentro, para os adventistas do sétimo dia. Adventista do sétimo dia. Onde é que Paulo está dizendo aqui que seremos arrebatados para o céu, para lá passar 1000 anos, meu irmão? Aqui eu pergunto para o pastor Leandro Quadros, para o Ezequiel Gomes, para todos os defensores da Igreja Adventista, pastores, para toda a Igreja Adventista que propaga este ensino falacioso. Onde é que Paulo está dizendo aqui que nós vamos ser arrebatados para morar no céu e passar lá 1000 anos? Vamos aqui continuar a leitura. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que estavam mortos, em nuvens. Para onde? Ó, o objetivo: a encontrar o Senhor nos ares. É um encontro, irmãos. Paulo está aqui falando de um encontro da igreja com Cristo nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí, os adventistas dizem, estaremos no céu com o Senhor. Aqui não está dizendo isso. A Igreja Assembleia de Deus vai dizer, estaremos no céu por 7 anos com o Senhor. Aqui não está dizendo isso. Aqui só está dizendo o seguinte, e assim estaremos sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. E aonde é, irmãos, que a igreja estará sempre com o Senhor? Primeiro, aqui a igreja é vista a ser arrebatada, tirada da terra. Para quê? Qual o objetivo? Para encontrar o Senhor nos ares. Este arrebatamento aqui, queridos, que Paulo está falando, quando ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, veja aqui que haverá uma igreja viva quando Cristo vier. E aqui eu já começo a responder a minha pergunta, a pergunta que eu fiz. O que acontecerá com os irmãos que serem encontrados vivos quando Cristo descer do céu e vir aqui para a terra, para reinar por 1000 anos? O que acontecerá com esses irmãos? Paulo responde, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, com os que estavam mortos, em nuvens. Em nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. Está aqui, irmãos. Aqueles que perseverarem até o fim da grande tribulação, aqueles que não experimentarem o martírio, aqueles que suportarem as dores da grande tribulação, quando Cristo vier, eles serão arrebatados. Para quê? Para lhes dar as boas-vindas, para encontrá-lo nos ares. E aí conclui Paulo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Professor, mas será que esta vinda aqui, realmente ela vai acontecer após a grande tribulação, professor? Com certeza, meu irmão. E eu vou lhe mostrar aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 1. E ele vai falar da mesma vinda. Ouça bem. 2 Tessalonicenses capítulo 1. E versículo 6 em diante. Se de fato é justo diante de Deus, que
que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, Paulo estava falando para um povo que na sua época já vivia em tribulação. Não se tratava aqui da grande tribulação, mas já experimentavam certa tribulação. Tá bom? E a vós que sois atribulados, agora eu quero só que você lembre uma coisa, que Paulo, ele alimentava a esperança de ser encontrado vivo quando Cristo viesse. Não só ele, mas ele acreditava que muitos dos irmãos aqui estariam vivos quando Cristo viesse, inclusive os que estavam passando por tribulação. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Paulo se inclui mais uma vez, descanso conosco. Quando, Paulo? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Veja que em 1 Tessalonicenses Paulo fala a voz do arcanjo. E aqui ele traz aqui anjos, com os anjos do seu poder. E com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, quando é que o Senhor Jesus, na sua vinda, ele tomará vingança dos que não obedecem ao Evangelho? É exatamente quando ele descer do céu, à vista de todo o olho. E é dessa vinda que Paulo está falando. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Os quais, ele está falando dos ímpios, por castigo padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Este momento aqui, irmãos, isso inclui a ressurreição dos santos em corpos glorificados, bem como a transformação da igreja que estiver viva. A glorificação, quando vier para ser glorificado nos seus santos, santos aqui é a igreja. E este momento aqui, quando Cristo vier do céu para a terra para ser glorificado nos seus santos, Cristo será glorificado nos seus santos mediante a ressurreição dos mortos, que ressuscitarão em corpos incorruptíveis. Vou já ler para você como é que vai se dar esta ressurreição. Bem como a transformação dos vivos. Esta glorificação diz respeito, então, quando tanto os vivos como os mortos juntamente serem arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Neste momento, Cristo será glorificado nos seus santos. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, que dia? No dia de Deus ou no dia de Cristo, em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Bom, e eu já mostrei aqui para vocês e agora vou mostrar mais uma vez. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Esta glorificação inclui a ressurreição gloriosa da igreja. Eu convido você aqui para ler em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vamos lá, meus irmãos? Olha o que Paulo diz aqui. Capítulo 15. Onde é que nós vamos? Vamos ver aqui. Vamos aqui falar sobre a ressurreição. Como é que os corpos ressuscitarão? Como é? Vamos lá. Vamos começar aqui do versículo 42. 15:42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Paulo aqui está falando da ressurreição dos santos. Grave bem isso. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. É neste momento que se dará a glorificação de Jesus em seus santos. No momento em que os santos são glorificados, Cristo é glorificado nos seus santos e Deus é glorificado em Cristo. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Mais uma vez, estamos falando da ressurreição dos crentes apenas, o que se dará na volta de Cristo. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual.
O primeiro homem da terra é terreno, segundo o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, quando? Na volta de Cristo. Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Herdar. Grave bem, herdar, ele não está falando entrar. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Mais uma vez aqui a expectativa de Paulo. Ele acreditava que ele estaria vivo quando Cristo viesse. Por isso é que ele diz, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui Paulo vai dizer quanto tempo durará a transformação dos corpos. No momento, num átomo de tempo, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Você vê que Paulo falou que haverá o toque da trombeta quando Cristo vier, ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17. Leia lá. Ao som da trombeta de Deus. Então, aquela mesma trombeta que Paulo ali faz alusão, aqui ele faz também, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha o que Paulo diz. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Paulo não se inclui entre os mortos, queridos. Paulo se inclui agora entre os vivos. E nós seremos transformados. Olha o que acontecerá com os crentes que vivos estiverem para a vinda do Senhor. O que Paulo diz? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mas Paulo não acreditava se encontrar entre os mortos. Paulo está no segundo grupo, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível seja visto da incorruptibilidade, e que isto que é mortal seja visto da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Está bem aqui, meus irmãos? Paulo descreve o momento em que Cristo será glorificado nos seus santos. Quando eles serem ressuscitados e transformados. Isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. Ressurreição e transformação. Tanto de vivos, ressurreição. Ressuscitarão em corpos incorruptíveis. E nós, diz Paulo, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Professor, e após isso aí, então, os irmãos vão ficar aqui na terra, né? Ressuscitaram, os vivos foram transformados, no momento de abrir e fechar de olhos, vão ficar aqui na terra, não vão sair. E se eu lhe disser que eles vão ser retirados? Como? Já lhe mostrei. Paulo diz, Paulo está falando desse mesmo evento, aqui em 1 Tessalonicenses. É só nós lermos aqui, queridos, 1 Tessalonicenses, olha o que acontecerá com os que ressuscitarem quando Cristo vier depois da grande tribulação, e com os vivos, para onde é que eles vão? Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, o que acontecerá, Paulo? Seremos arrebatados. Para onde? Ou com quem? Seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os que estavam mortos, em nuvens. Para onde, Paulo? A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, neste momento glorioso, quando Cristo descer do céu, quando ele sai do céu para vir aqui na terra para reinar por 1000 anos, conforme nós temos em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6, neste momento a igreja é reunida dos 4 cantos da terra.
E vale lembrar que quando os anjos forem enviados nos 4 cantos da terra para reunirem a igreja eleita, os eleitos, quando forem arrebatados com o auxílio dos anjos, eles já terão ressuscitado, incorruptíveis, e os vivos já terão sido transformados. Tudo isso no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos não será o arrebatamento. Quando Paulo fala do abrir e fechar de olhos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ele está falando da rapidez, do átomo de tempo que levará à ressurreição dos mortos em corpos incorruptíveis e a transformação dos vivos em corpos gloriosos. Isso se dará no momento no abrir e fechar de olhos. Paulo não está falando que no momento no abrir e fechar de olhos será o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um outro processo. É um outro processo descrito por Jesus Cristo, e aqui eu quero lhes mostrar. Mateus capítulo 24. Para aqueles que pensam que Jesus não fez alusão ao arrebatamento da igreja, estão arredondamente enganados. Ok, 24 e versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Não se trata aqui de uma vinda invisível. Até mesmo os pré-tribulacionistas dizem isso. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. No grego, eklektoi. Eleitos, escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Está em foco aqui, irmãos, o arrebatamento da igreja. E este arrebatamento da igreja só acontecerá após a grande tribulação. É só você ler o versículo 29 que eu vou ler para você. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão, reunirão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Não esqueça, a igreja será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares. E os anjos, eles auxiliarão a igreja. Está escrito em Hebreus 1,14 que os anjos, ministros de fogo, como labaredas de fogo, eles são enviados para nos auxiliar. Aqui nós temos no arrebatamento da igreja a inclusão dos anjos, reunindo a igreja que está espalhada, depois da grande tribulação, onde quer que houver um crente, lá vai haver um anjo. E este anjo arrebatará o irmão para encontrar o Senhor nos ares. Marcos também fala e dá testemunho do mesmo evento. O que Marcos diz? Marcos 13, 24. Vou fazer questão de ler totalmente. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, que é a igreja, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Lucas também, meu irmão, ele fala, mesmo que não seja na mesma palavra, mas ele fala do ajuntamento dos santos após a grande tribulação. Vamos lá ver o que Lucas tem a dizer? O que você tem a dizer, Lucas, para nós? Lucas capítulo 21, versículo 25 em diante. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Veja que aqui a igreja ainda não foi retirada da terra, irmãos. Eu quero só que você tome nota disso. 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. A maior prova que os crentes ainda estão aqui na terra
essa leitura que eu vou fazer aqui. Veja que Lucas ele diferencia de Marcos e Mateus. Enquanto Marcos e Mateus diz, ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus eleitos dos 4 cantos da terra. Isso chama-se redenção dos santos. Paulo ele muda aqui o quadro, mas ele fala da mesma coisa. Paulo não, Lucas. Olha o que Lucas diz. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? O que ele já descreveu aqui no versículo 25 a 26, sinais no sol, na lua, nas estrelas, o bramido do mar, das ondas, expectativa de coisas horrendas sobre as nações, e aí por diante. O que ele diz? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça. Mas como é que a igreja ia presenciar isso se ela já tivesse sido arrebatada para o céu, queridos? Me explique, pré-tribulacionista, porque aqui Cristo está falando da igreja e para a igreja. Ainda que você, de forma desonesta, distorça. Você está seguindo Nelson Darby, assim como os adventistas seguem cegamente Ellen Goldwhite. Agora, eu lhe pergunto, a igreja está aqui na terra, porque a leitura que eu faço aqui mostra isso. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça. Ora, se Cristo está dizendo para a igreja, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês olhem para cima e erguei a vossa cabeça. Ora, é óbvio que a igreja está aqui na terra, porque se ela não estivesse aqui na terra, jamais Cristo ia dizer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça. Não, isso não faz sentido se ela não estivesse aqui na terra. Levantar para cima e erguer a cabeça para o alto só faz sentido se a pessoa está aqui na terra. E quem está aqui na terra, após a grande tribulação, é a igreja, os eleitos. Prossigamos, porque a vossa redenção está próxima. Essa redenção aqui, irmãos, ela é bem abrangente. Essa redenção, ela inclui a glorificação dos santos, os mortos, eles ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e como diz Paulo, nós, os vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A redenção inclui isso, e essa redenção ela só acontece quando Cristo vier, quando ele sair lá do céu, com poder e grande glória. Essa redenção aqui, a glorificação dos santos, ela não antecede a vinda gloriosa de Jesus Cristo, conforme equivocadamente ensinam os pré-tribulacionistas. Eles dizem que esta redenção aqui, que é o arrebatamento da igreja, acontecerá 7 anos antes da vinda de Cristo. Isso é mentira. Essa redenção aqui, vou mais uma vez ler. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Essa redenção só acontecerá depois da grande tribulação. Essa redenção ela se segue de imediato à vinda de Cristo, quando Cristo deixar o céu para vir aqui para a terra, reinar por 1000 anos. Quando Cristo sair do céu, antes que ele toque os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, conforme está em Zacarias capítulo 4, 14, antes que ele toque aqui na terra, se dará a redenção da igreja. Como a igreja morta ressuscitará incorruptível, e os vivos, que Paulo esperava se encontrar, serão arrebatados. Eu posso usar as palavras de Paulo, seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados. Para quê? Para morar no céu? Não, para encontrar o Senhor, o nosso Redentor nos céus, ou melhor, nos ares. Não é nem encontrar nos céus, nos ares. E retornarmos com Ele para aqui, para a terra. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Disse-lhe uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, como é que a igreja vai ver acontecer essas coisas, descritas aqui nos versículos 25 e 26, se ela não estiver aqui na terra? Como é que a igreja vai ver acontecer o escurecimento do sol, a lua, queda de estrelas, terremotos, maremotos,
como é que a igreja vai saber disso? Se ela vai estar no céu? Não tem lógica, irmãos. Quando Cristo diz, assim também vós, ele está falando para a igreja, para os seus discípulos, quando virdes acontecerem estas coisas, ora, onde é que eles vão, onde é que a igreja vai ver estas coisas acontecer? Aqui na terra. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Está próximo. E eu vou aqui lhes provar, irmãos, como os primeiros discípulos, eles acreditavam que esta vinda do reino de Deus aconteceria ainda naquela geração. Eu vou lhe provar agora como todos os escritores do Novo Testamento, não somente Paulo, mas todos os escritores do Novo Testamento esperavam que a volta de Jesus Cristo se daria na geração deles, quando eles ainda estavam vivos. Aqui, versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração deles, daqueles dias. Não interessa se o escritor aqui está falando da geração dos judeus, da nação. Não interessa. Se ele está falando aqui por geração, é a geração dos judeus, ora, mas a geração aqui é a geração dos judeus da época da igreja. E ele pode estar falando também da geração dos discípulos que estavam ali, ouvindo. Seja qual for a geração, o que está em questão aqui é a expectativa da vinda de Jesus Cristo para aquela geração. O que diz? Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Tudo, meu irmão, tudo que Jesus profetizou aqui no capítulo 21 de Lucas, tudo, incluindo a sua vinda em glória. Tudo. Tudo que nós temos em Mateus 24 e Marcos 13 e aqui em Lucas 21, incluindo a vinda de Jesus Cristo e o recolhimento dos santos, o arrebatamento dos santos, tudo isso era esperado para aquela geração. Professor, eu nunca ouvi esse ensino. Pois, meu irmão, a partir de hoje, você não é mais enganado. Tudo o que você lê ali no capítulo 24 de Mateus, sermão escatológico, tudo o que você lê em Marcos 13, sermão escatológico, tudo o que você lê aqui no capítulo 21 de Lucas, eu convido você depois para ler Mateus capítulo 24, Lucas 13 ou Marcos 13 e Lucas 21. Tudo fala do mesmo sermão. Tudo o que Mateus, Marcos e Lucas narrou, que está dentro da escatologia, eles escreveram na expectativa de que eles mesmos que estavam escrevendo, eles escreveram, acreditavam que Jesus viria nos seus próprios dias de vinda. Vou repetir aqui a leitura para você. Lucas 21, 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Ora, esta mesma palavra aqui, queridos, ela foi dita por Marcos. Olha o que Marcos aqui diz. Marcos também tinha esta mesma opinião. Vamos ver aqui. Marcos capítulo 13. Vamos ver aqui. Marcos 13, 30. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando Marcos diz assim, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, que coisa é essa? Tudo que ele falou aqui no capítulo 13 de Marcos, incluindo a volta de Jesus. Lembre-se, tudo que é narrado aqui no capítulo 13 de Marcos, incluindo a volta de Jesus, quem escreveu o Evangelho de Marcos acreditava que Jesus voltaria na sua própria época. Quem escreveu o Evangelho de Marcos, ele esperava ser encontrado vivo quando Cristo voltasse. Por isso é que ele escreveu isso. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus também ele tinha o mesmo parecer, meu querido. Não era diferente. Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Professor, mas aqui é Jesus Cristo que está falando. Sim, mas aqui representa a expectativa da igreja.
quem escreveu este evangelho aqui? Quem escreveu Mateus? Quem escreveu Marcos? Quem escreveu Lucas? Ele acreditava que estaria vivo quando Cristo retornasse. Eles acreditavam, eles esperavam por isso. Eles esperavam estar vivos quando Cristo voltasse, irmãos. Esta é a verdade. Talvez você possa não estar gostando do meu ensino, mas isto é a verdade. Ok, meu irmão? Então, respondendo à pergunta do início. Quando Cristo vier dos céus aqui para a terra, para reinar por 1000 anos, o que acontecerá com aqueles que estiverem vivos, que tiverem atravessado a grande tribulação, que não tiverem sido martirizados pelas mãos do anticristo e da Babilônia? Então, já respondi para você. Serão arrebatados em corpos incorruptíveis, transformados. Eles serão arrebatados. Para quê? Para morar no céu? Não. Para dar as boas-vindas a Cristo. Para encontrá-lo nos ares. E depois, professor, o que acontece? Eles, na companhia de Cristo, vêm para a terra. E aqui reinarão com Cristo por 1000 anos sobre as nações. E a igreja, a mesma igreja que foi arrebatada para encontrar o Senhor nos ares, esta mesma igreja, não outra, ela reinará sobre as nações. Só você lê em Apocalipse 2, 26 e 27. Com vara de ferro as regerá. Apocalipse 2, 26 e 27 diz que a igreja, os vencedores, reinarão sobre as nações com vara de ferro, querido. Apocalipse 12:5 diz que o Filho do Homem, que é Cristo, que foi arrebatado para Deus, para o seu trono, há de reger as nações com vara de ferro. Nós temos aí o poder de Cristo e o poder da igreja, sob a autoridade de Cristo, reinando sobre as nações por 1000 anos. Então eu creio que eu respondi a pergunta, meu irmão. Eu creio. Se você gostou deste ensino, se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse e arranjasse aí para mim mais uns 10 inscritos. Me ajude aí. Arranje para mim, você que está ouvindo esse vídeo, você que ouviu até agora. Se você ouviu até agora, é porque você gostou. Então arranje para mim mais uns 10 inscritos, irmão. E quando você arranjar, diga para mim lá: professor, eu arranjei mais um inscrito para o senhor, arranjei mais 10. E comente, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.